Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo a Nara Saad, que é diretora de pessoas na Solute, e o Estevam Castro, que é coordenador de marketing também da Solute. A gente vai conversar bastante sobre algumas ações que eles fazem, sobre as ações sociais, sobre os projetos internos. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Estevam. Vocês são muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Suzana, também. Boa tarde. Olha, nós acompanhamos, eu e Suzana, muito de perto assim, a trajetória tanto da Nara como do Estevam, aí na Solute. Mas eu acho que seria bem interessante também para quem nos ouve, né, quem está nos acompanhando, saber um pouquinho da história de vocês, de como vocês chegaram à Solute e também o que vocês fazem atualmente, né? Qual é a posição que vocês estão nesse momento. Nara, quer começar? Primeiro as mulheres. Vamos lá. Bom, eu sou Nara Saad, sou psicóloga, atuo em RH há mais ou menos 13 anos e estou na Solute há 6. Eu entrei na Solute com a função, a missão de estruturar uma área de gestão de pessoas que fosse estratégica. Até porque um dos valores da própria companhia é o foco nas pessoas. Então, após toda essa estruturação de 6 anos, né, são muitas sub-áreas dentro do RH, muitas ações que envolvem todo o trabalho de gestão de pessoas, e a gente tem pensado não só dentro, mas também fora, na transmissão dessa cultura, né? Reconhecer a nossa cultura, fortalecer essa cultura e transmitir em todo o nosso ecossistema aí de relacionamento essa cultura. Então é um trabalho complicado porque não é tão tangível, mas ao mesmo tempo ele é muito importante. E eu, junto com uma equipe maravilhosa, a gente tem conseguido aí aos poucos construir esse ente dinâmico que é a cultura, fortalecer e também influenciar nos nossos parceiros. Nara, quando você começou, quantas pessoas tinham? Quantas pessoas você tem hoje? Quantas pessoas tinham na Solute e quantas tem hoje? E sobre número total de colaboradores? Aproximadamente. Eu me lembro que a gente tinha perto de 200, 190 e alguma coisa. Hoje a gente tem em torno de 650 pessoas. No RH, eu fui contratada, eles fizeram o desligamento de todos os colaboradores, eu fui a primeira, né, depois desse desligamento, e hoje a gente tem 21 pessoas trabalhando em todos aí os subsistemas de RH. Nossa, que legal. Agora você, Estevam, conta a sua. Bem, eu também estou um pouquinho mais novo que a Nara, eu tenho 5 anos e meio, chegando no 6 também na Solute. Entrei ali, já venho do mercado aí no marketing já há um tempo, né? Uma média de 10, 11 anos aí de atuação no mercado. Tive experiências em outras empresas de tecnologia, educação, enfim. E a Solute foi uma grande surpresa, porque quando a gente chegou, né? Quando a Nara chegou, depois logo eu, tínhamos uma empresa que hoje a gente temos outra, né? É uma empresa que se modifica muito, que respira muito inovação, respira muito evolução. E isso eu pude acompanhar de perto nesses últimos anos de uma forma muito bacana. Hoje, pensando em marketing, pensando no departamento, hoje eu atuo com uma área específica e nova dentro da empresa, né? Que é a área voltada para o mercado de grandes corporações, mercados enterprise, mas já vivi aí de várias fontes dentro do marketing aqui na Solute, né? Do trabalho das ARs, no fortalecimento aí do setor em si de certificação digital, enfim. Foram várias experiências e gratas experiências aí junto do time, enfim, na construção do que a gente tem muita alegria de entregar hoje. Que ótimo. E quantas pessoas tem hoje no marketing, Estevam? Olha, eu confesso que eu perco as contas, porque sempre tem uma vaga aberta. Então, aproximadamente, aí a gente está com uma média de 22 pessoas no time de hoje, dentro da estrutura atual.
Tá ótimo. Então, agora uma pergunta especificamente para a Nara, mas você também pode ajudar, porque eu acho que as duas áreas estão envolvidas, né? Vocês têm promovido várias ações sociais que a gente acompanha, campanhas de sustentabilidade, mas sempre relacionando e envolvendo os parceiros, os funcionários e tudo mais. Como que surgiu essa atividade aí na Solute? E fala um pouquinho especificamente sobre um projeto chamado Asatec. Legal. Bom, as primeiras iniciativas, desde antes de eu entrar, está muito alinhado com alguns valores mesmo pessoais dos donos, né? Eles sempre quiseram contribuir com a comunidade de alguma forma. Então, já existiam algumas ações não muito estruturadas, e eu vim com uma intenção de estruturar algumas ações que conversem com o nosso negócio também, né? O nosso negócio de transformação digital, o nosso negócio de simplificar os negócios para as pessoas conseguirem curtir mais a vida. Então, a gente foi... Por várias fontes foram surgindo várias ações específicas e que conversavam com o nosso negócio de alguma forma. Então, a gente criou o Asatec, que é um projeto, na verdade, é uma junção de projetos, né? A gente tem ali catalogado tudo que a gente faz para gerar um impacto positivo na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, a cada ano a gente pensa em como que a gente pode incrementar esse portfólio de ações, como que a gente pode deixar uma marca positiva, não só internamente nos nossos colaboradores, mas também em todo o nosso ecossistema, clientes, parceiros, sociedade, né, todos os stakeholders de alguma forma. Então, nós temos um comitê que a gente tem um olhar muito para esse impacto. O que vamos fazer? O que já estamos fazendo? Como é que foram os resultados do ano anterior? Em que a gente pode investir esse ano? Então, realmente foi essa junção de ações de responsabilidade social que nós adotamos ao longo da nossa história e que nós continuamos com elas. Uhum. E você falou que o Asatec é uma junção de vários projetos. Quais são esses projetos? Olha, nós temos vários, eu não conseguiria me lembrar assim, de cada um deles, mas a gente tem mais importante, talvez. Isso, a gente tem projetos internos e externos que são muito relevantes. Por exemplo, a gente tem um projeto de trazer pessoas para a área de tecnologia, tem um projeto específico para mulheres e tem um projeto para pessoas que não tiveram a entrada, né, na área de tecnologia. Então, a gente tem o Start Tech, que a gente abre para comunidade se formar, né? A gente também tem um celeiro aí de estagiários que a gente oferece desenvolvimento para todos eles na área de tecnologia. Nós temos trilhas com um parceiro que é a Alura, que tem uma formação maravilhosa. A gente fez uma trilha customizada para cada um dos nossos cargos, e a gente oferece essa trilha para todos os estagiários, para todos os entrantes, para todos os interessados na área de TI. Então, nós fizemos a curadoria do conteúdo, junto com os conteúdos já disponibilizados por esse parceiro. Então, a gente tem oferecido essa opção de entrar em um mercado que está tão acelerado, que está precisando de tanta mão de obra, que está exigindo tanto isso. A gente tem trabalhado também com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma parceria com duas instituições especificamente aqui em Goiânia, e elas nos encaminham, essas mulheres que passam por processo seletivo, trabalham conosco. Lógico que a gente garante todo o sigilo. Então, internamente a gente não identifica quem são essas pessoas, mas a gente tem vagas específicas para essa parcela da comunidade que precisa, de repente, de um apoio para sair de um relacionamento abusivo, para sair de uma situação crítica, né? Então, a gente tem as nossas vagas afirmativas voltadas aí para esse público. A gente também tem patrocínios, doações. Por exemplo, os nossos computadores, a gente trabalha com máquinas muito inovadoras, coisas muito novas. Então, a gente tem uma troca de máquinas muito frequente, e a gente faz doações para que... Constante, né? E a gente faz doações constantes, a gente tem algumas instituições que nos ajudam nisso. Então, agora na pandemia foi muito legal de ver assim, quantas crianças a gente conseguiu
apoiar para acessar a escola, nesse momento em que o acesso era remoto. Então, a gente conseguiu chegar em muitos bairros onde as crianças não estavam estudando e, por existir essa doação, elas conseguiram ter esse acesso. Então, esses são alguns programas que a gente faz para a comunidade. E a gente tem também alguns programas de desenvolvimento interno, né? Eu falei de Start Tech, do pessoal que entra para a tecnologia, mas a gente tem também o Space Tech, que são os júniores, os que estão entrando, a gente dá um gás maior para eles. A gente teve, inclusive, um programa, o Space Tech do ano passado, a gente contratou esses júniores, dando 3 meses livres para estudo, para que eles pudessem entrar em projetos nossos, né? E estudando paralelamente e conhecendo esses projetos para que eles, então, tivessem um upgrade de carreira. Porque muitas vezes a gente exige, né, que o júnior vire pleno logo, mas a gente também não dá esse aporte de conhecimento e de prática. Então, a gente fez um intensivão de 3 meses para essa galera. Muitos entraram, né, imagina, sendo bem remunerados, porque são desenvolvedores, no caso, sendo bem remunerados, mas com esse período de preparação, muito focado na preparação. Então, é um outro trabalho que a gente faz internamente, porque a gente vê um problema de formação de mão de obra de tecnologia, e a gente não quer ser só mais um lamentando esse problema. A gente quer também estar do lado da solução. E aí nós percebemos que, dando esse timing para as pessoas se prepararem, a gente conseguia formar ótimos profissionais, não só para a gente, mas para o mercado também. Nem todo mundo fica, alguns vão, mas se a gente for somar todos os ganhos que a gente tem com isso, né? Os nossos sêniors ajudando a formar os júniores e aí desenvolvendo várias competências. Então, toda a nossa galera teve um aporte mesmo de capacidades e habilidades comportamentais muito legal, além de todas as técnicas. Que ótimo, muito bonitos os projetos. Você falou de vários projetos. Você falou também da Solute University? Você chegou a falar? Não, a Solute University, ela é o nosso filho mais novo, né? Digamos assim. Também é uma junção de projetos, né? Não, ela é um ecossistema de aprendizagem. Eu acho que é muito comum que nas empresas que desenvolvam esse trabalho de educação corporativa tenha lá uma plataforma de ensino com várias trilhas. E aí a gente começou a dar um gás nesse nosso ecossistema de educação. Porque é muito interessante isso, né? O mercado da certificação digital, ele é muito complexo. Eu gosto muito de falar, isso é um produto complexo. E nós temos 11 torres de comercialização desse produto diferentes. Então, as pessoas que entram no nosso mercado, geralmente não conheciam esse mercado antes. Então, é tudo muito novo e tudo muito difícil para eles, porque você vender carro é uma coisa que já se faz há 150 anos. Você vender bebida, roupas, é muito diferente. Até sistemas, né? Que já tem sistemas sendo vendidos há muito mais tempo. Mas na nossa área, a gente entendeu que a gente tem que ter um treinamento interno muito bem preparado, para que as pessoas consigam entender o produto e se capacitar para trabalhar com aquele produto. Então, a curva de aprendizagem, ela pode ser muito mais rápida se a gente dá todo esse subsídio, porque a gente tinha um timing de quase 1 ano para as pessoas dominarem o nosso mercado. Então, imagina, eu estou 1 ano trabalhando para aprender a trabalhar naquele mercado. Então, isso não era competitivo para a gente, né? Então, a Solute University, ela criou na verdade, foi uma junção dos nossos programas de ensino. A gente tem o onboarding, né? Todo mundo que entra tem umas provinhas e tem uma trilha mesmo para entender o que está se passando e as nossas regras internas, algumas questões. E aí, por grande área, nós temos trilhas específicas, além de trilhas de sucessão. Por exemplo, a gente tem trilhas de gestão para não líderes, que é o S-Leader. Muita gente tem vontade de ir para a gestão, mas nunca teve experiência. Como nós temos vagas internas, então, para a gestão júnior, a gente prioriza pessoas que tenham a formação que nós oferecemos, mesmo não tendo
a experiência prévia. Então, a gente tem trilhas de sucessão para vendas, trilhas de sucessão para a área de tecnologia e trilhas de sucessão para a área de gestão. Então, a gente prepara não só para que o pessoal entenda e se desenvolva na área em que eles estão, mas para que eles se preparem na carreira, nas vagas que vierem a aparecer, que forem surgindo. Então, a Solute University é esse complexo de trilhas de formação para que a pessoa possa desenvolver um trabalho melhor, para que possa aprender mais. A gente tem também muitos conhecimentos agregadores que não são só técnicas mesmo de trabalho, mas pode fazer treinamentos, por exemplo, de línguas, de gestão. A gente tem muitas outras coisas ali abertas para todo mundo, para preparar esse pessoal para um outro nível mesmo de desenvolvimento de competências. Então, temos provas, né? Cada módulo tem aí suas provas, muitas vezes projetos para serem entregues. E a intenção é que realmente o colaborador entenda que, ao longo de sua jornada na Solute, ele consiga evoluir enquanto profissional em várias frentes. Bom, e você falou disso tudo, que até como incentivo para as outras empresas parceiros de vocês implementarem algo parecido. Vamos falar um pouquinho dos resultados. Como é que são os resultados disso, Dé? Como é que vocês medem esses resultados na empresa? Eu vou só fazer um parênteses aqui, antes de você começar a falar, que eu acho que é importante. Isso é legal para incentivar essas atividades, mas a gente reconhece muito que a família não faz isso para o resultado, né? A gente reconhece isso. Mas eu acho que é interessante você falar também dos resultados, e o Estevão também, né? Legal. Então, eu vou falar de algumas questões que envolvem mais aí os nossos relacionamentos, né, na parte de pessoas. Mas, quando a gente fala das nossas ações sociais, de responsabilidade social, realmente, não só elas, mas também o treinamento, né, tem que ser um valor, porque é muito o retorno disso. Teve uma época que se falava muito de ROI de treinamento, e aí até que se desistiu, né? O mercado meio que desistiu de falar disso, porque são ganhos, assim, muito intangíveis e eles são cumulatórios, né? Assim, ao longo da vida, de repente um treinamento é só um passo, um degrau, e aí depois outras coisas são outros degraus para alcançar uma determinada posição ou um determinado nível de performance. Então, é um passo na jornada. Então, realmente, tudo isso entra muito como valor na organização. A gente entende que tudo que a gente faz tem algum retorno, e a gente tem retornos muito positivos, por exemplo, nas nossas ações sociais, quando a gente vê a mobilização dos nossos colaboradores internos em prol dessas questões. Então, a gente percebe que existe um vínculo, uma integração muito legal entre eles. Porque quando a gente vai fazer a entrega dos computadores, quando a gente vai fazer uma integração com alguém de fora que exige uma atenção especial, a gente percebe que é uma oportunidade de desenvolver competências que não se desenvolveria simplesmente sendo técnico. Quando eu topo, né, deixar a minha gestão mais preparada para alguém que tem mais dificuldades para que eu possa acompanhar, eu estou ali tendo uma oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento. A gente até ontem recebeu um vídeo de algumas crianças de um projeto que a Solute patrocina, eles agradecendo, são crianças que fazem aula de artes, de dança, né? De um projeto que a Solute patrocina. Então, todos os nossos colaboradores recebem esses agradecimentos, esse vídeo, e sentem orgulho de estar numa empresa que também quer investir na sua comunidade local. Exatamente. É isso que eu ia falar, né? Você vê que o turnover não é quando eu perguntei resultado, não é o resultado financeiro, porque todo mundo já pensa em resultado financeiro. Mas é que você tem queda de turnover, a pessoa, os funcionários gostando de estar fazendo parte daquela equipe. Isso tudo é imensurável, muito tangível, imensurável. Eu gosto muito de uma teoria da psicologia social, que é a teoria da influência social, né? Que fala o seguinte, que a gente influenciar
é uma arte, é uma ciência, é algo muito difícil, mas a partir do momento que a gente consegue gerar essa autoridade de influência, a gente tem mais pessoas interessadas em se relacionar com a gente. E uma das formas da gente gerar a influência é a gente mostrar a nossa preocupação com cada elo da nossa cadeia. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, a gente tem como exemplo, né, uma ação de desenvolvimento, a gente paga pós-graduação para a área de TI e para a gestão. Tem uns percentuais dependendo do tempo de casa e tal. E muita gente fala assim, e se a pessoa sair depois? Eu falo, mas é o risco da vida, eu não quero segurar ninguém por contrato. E aí, isso só porque essa postura gera uma... Como é que eu posso dizer? Retenção maior. Do outro lado, as pessoas se sentem atraídas por uma postura assim. Genuinamente, a empresa está investindo em formação. Tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo. A gente está lidando, né? Em empresas de tecnologia, a gente entende que o diferencial são as pessoas. Tendo gente boa, bons processos, escolhas de tecnologia, tudo vai fluir. E para eu ter gente boa, eu preciso estabelecer um ambiente em que essas pessoas se sintam valorizadas, respeitadas, atraídas. Então, fazer esses projetos, quando a gente apresenta os projetos que a gente tem para quem está entrando, eu adoro acompanhar alguns onboardings, porque a gente vê ali a primeira impressão, né, que muitos têm da empresa. E muita gente fica muito impressionado assim, com todas essas ações. A gente sempre monitora o nosso clima, o nosso índice de confiança. O nosso índice de confiança hoje é bem alto, assim, a confiança que o colaborador tem na empresa, né? Hoje a gente está no índice de 92, que é um índice bem acima do mercado. E nessa pesquisa tem uma pergunta específica, eu sinto orgulho de trabalhar nessa empresa. E esse índice está cada vez mais alto. E eu entendo que é essa soma de ações que fazem as pessoas sentir esse orgulho, se sentir integradas, se sentir... a gente vê que elas compartilham muito nas redes sociais. Olha que legal essa ação que aconteceu, isso que foi feito, meu diploma da Solute University. Então, os ganhos são esses, né? A gente tem ganho em integração de time, em diminuição de rotatividade, diminuição até do absenteísmo em si, que as pessoas se sentem mais motivadas, alegres, então fazendo o que elas fazem, participar desse ecossistema. Então, a gente tem também muito pouca dificuldade em fechar vagas, porque a gente consegue atrair, apesar da Solute não ser uma empresa super conhecida nacionalmente enquanto marca, a gente tem crescido muito isso dia após dia, mas a gente já faz uma diferença muito grande em algumas regiões. Então, a gente tem uma certa facilidade em fechar vagas. A gente vê que está todo mundo se matando para fechar vaga de TI. Hoje, esse não é um grande problema nosso. Que ótimo! Não conta isso não, hein? Nossa, mas até as pessoas chegarem no estado. Quando o pessoal vê, você vai ter alguns meses só para estudar, você vai poder usar tecnologias diferentes, você vai poder fazer formação na Alura. Tudo isso soma. E aí, depois que a pessoa já está e vai se envolvendo em tudo isso, isso soma nessa retenção. Então, para a gente tem os primeiros passos, a gente dá por valor mesmo, né? A gente adota como um valor, o valor de desenvolver, o valor de construir junto, mas os retornos, eles aparecem, né? E aí a gente percebe esses retornos, inclusive, nessa nossa rede social. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho com o Estevão, né? Estevão, olá. A Nara falou que vocês têm 11 torres, né, de negócios, é isso, né? Isso mesmo. E então a gente queria saber como está a estrutura de vocês aí no marketing. O marketing é tocado pela nossa querida Priscila, que está nesse momento em licença maternidade, né? E como é que está estruturado o marketing hoje? E depois a gente queria muito saber de você como está a sua área, né? Esse mundo corporativo. Porque é muito importante, né? A gente acredita nisso, que é muito importante as empresas terem consciência que o certificado digital
ele já deixou de ser obrigatoriedade há muito tempo, ele passou a ser uma ferramenta de uso inovador, que contribui como nenhuma outra ferramenta para a tal da jornada digital, né? Que sem ele a gente fica muito vulnerável, né? Indo para esse mundo eletrônico. Então, vamos lá. Primeiro falar sobre as 11 torres e depois você falar um pouco do seu trabalho, que foi uma área nova, né? Que você assumiu. Bem, primeiro ponto é o desafio, né? 11 frentes comerciais diferentes, acaba que mudam um pouco da rotina, do cenário, das abordagens. Enfim, é uma estrutura muito complexa e que, ao mesmo tempo, precisa de muita sintonia e sincronia para acontecer. Mas, de forma bem resumida, assim, em termos de estrutura de marketing, onde a gente trabalha principalmente com um tripé, na verdade, de ações. A gente tem um olhar ali específico para ICP Brasil, então a gente tem esse olhar direcionado para o processo, enfim, de como ele já vem acontecendo, né, de como o mercado de certificação digital já atua ali em termos de estruturação de AR, em suporte às nossas autoridades de registro, em como que a gente pode apoiá-los nesse crescimento. Enfim, toda essa estrutura da própria ICP Brasil. Uma outra frente que a gente tem, e muito importante, que esse ano a gente já atuava, já fazia, mas esse ano a gente trouxe uma estruturação maior, uma roupagem mais forte para isso, que é a parte do institucional. Essas ações, por exemplo, do Asas Tech, e diversas outras ações que a gente tem desenvolvido dentro da Solute e para o mercado em si, acabam que elas se cruzam muito, né? Tanto o RH com o marketing, as ações elas acabam se cruzando, mas muito para fomentar e trazer mais clareza, de fato, ali, de uma forma mais institucionalizada da marca Solute e principalmente dos valores Solute, né? E da missão em si. E a outra, fechando aí o tripé em si, é a área voltada ali, de fato, para o mercado que a gente chama de enterprise, corporativo, que é a área que hoje tenho tocado aqui dentro da empresa. Que aí ela vai para algumas frentes como saúde, mercado financeiro, mercado imobiliário, enfim, a gente tem algumas frentes que a gente atua ali dentro desse mercado. E já respondendo sua segunda pergunta, Regina, essa é uma área que a gente começou a sentir de fato no processo, né? Foi fazendo que as coisas acontecessem, como diz o velho ditado, né? Com o carro andando. E uma das coisas que a gente tem percebido muito dentro desse cenário de segurança, de certificado digital, enfim, cybersecurity, todas as terminologias aí possíveis aí do nosso mercado. É um processo ainda que precisa de muita educação e construção. As pessoas às vezes têm uma noção, têm uma ideia, imagina, tenta pegar atalhos, mas é um processo que a gente entende ainda que é desenvolvido, precisa ser desenvolvido, né? Até mesmo para ter esse conceito inculcado. Ainda a gente esbarra muito nas obrigatoriedades, em achar que o certificado é caro, é difícil, é burocrático, e a gente vem muito com essa busca, né, essa estruturação da nossa comunicação, da forma que nós nos posicionamos, da forma que nós queremos comunicar para o mercado, para quebrar esses paradigmas de fato, né, de que não, é difícil um certificado ou é pior você ter uma operação de um banco parada aí por um dia ou que seja 1 hora e perder milhões. Qual que é mais difícil aí do processo? É difícil emitir um certificado, mas por quê? A gente tem uma solução que você consegue emitir um certificado remotamente. Você só vai precisar do certificado digital em nuvem, você emite outro certificado aí, sem a necessidade de intervenção, e 3 minutinhos está pronto. Qual a dificuldade disso? Então, a gente, além da comunicação, os produtos e as soluções que a gente tem trazendo, ela já vai de encontro aí nesse movimento de educação do mercado. A gente sabe que não é um processo que acontece do dia para a noite,
é uma evolução, e aí, principalmente esses mercados mais complexos, né, mais tradicionais como saúde, financeiro, enfim, mas é algo que a gente já começa a ver um movimento de entrada, de aceitação, mas que a gente entende que, de fato, tem uma longa jornada dentro desse trabalho que a gente tem desempenhado. Porque a gente sabe também, eu queria que você falasse isso, porque o que você entrega na sua torre de corporativo? Porque Solute não é só certificado digital, né? Eles têm soluções de SSL, de assinatura. Então, quais são as soluções que você trabalha? Fala um pouquinho sobre elas. Hoje, especificamente do que a gente já tem em mãos aí em trabalho, nós temos esse aqui é novidade, eu vou contar, que é o IDFly, que ele é uma... Qual é o nome? A gente chama ele de licença. Oi? Qual é? IDFly. IDFly, como é assim? Isso. Esse ele é uma... Fly de voar? Ele faz parte do ecossistema do Bird ID. Mas ele vem como uma resposta ao próprio mercado de saúde e suas dores em relação a como é que eles precisam ali atuar em termos de assinatura de documentos, assinatura dos prontuários, das prescrições em si. Até então a gente chamava ele só de licença, mas as pessoas ainda ficavam sem entender. Mas ele é um combo de entregas que a Solute leva para o cliente, leva para a instituição de saúde. Então, ele envolve aí o próprio certificado digital, ele envolve uma assessoria de fato muito presente do nosso time comercial, ele envolve aí ferramentas de gestão, ferramentas de acompanhamento. Então, ele entrega um pacote para o nosso cliente que permite ele a assinatura do documento e a gestão dessas assinaturas. Nós temos também no mercado financeiro, vamos ver se eu não vou esquecer, gente, porque é tanta coisa, certificados SSL, certificados tanto nacional quanto internacional, nós temos os certificados para Open Finance, Open Security, nós temos certificado SPB, certificado CIP, então tem um combo de possibilidades aí dentro do nosso pacote. Uma solução que é o Votar também para assembleias digitais, então ali atendendo muita necessidade da área de relacionamento com investidores, que é uma dor muito presente no mercado. Indo para plataformas também, hoje a gente também atua aí com o Assine Online, e o Assine Online também ele se dissolve em várias frentes, então o Assine Online é a nossa plataforma de assinatura e gestão de documentos, então hoje ele atua aí com foco dentro do mercado imobiliário, mas também a gente já trabalha mercado da saúde também, que tem dores específicas que a gente atende, a gente trabalha ali também com o mercado de educação, enfim. O Assine Online, por exemplo, a gente brinca que é a startup da Solute, porque acaba que atende todo mundo precisa de assinatura, então todo mundo acaba tendo a necessidade do Assine Online. E Doutor Prescreve também, que começa agora também um olhar para essa solução, que é uma plataforma que a Solute desenvolveu ali durante o período de pandemia, muito com foco de verdade ali em atender e dar suporte para os médicos, porque foi um momento muito difícil em prescrição. Os médicos não tinham ferramenta, não tinha adesão à tecnologia, que é um outro ponto muito difícil com esse mercado de saúde. Então, foi uma solução rápida, simples, eficiente, que conseguiu dar suporte para os médicos. E é uma ferramenta assim, nativa, que tem o Bird ID nativo, então muito simples ali para assinatura das prescrições, e hoje ele é disponibilizado aí gratuitamente para os médicos utilizarem. Então, hoje, em termos de soluções, nós temos esse aí sendo trabalhados. Tá ótimo. Então, continuando nessa parte aí de saúde que você está falando, a gente sabe que tem, né, um evento itinerante que vocês estão fazendo, que se chama Health Insights Day. Como é que viu isso? E também explica um pouquinho se vocês têm a intenção de replicar essa ideia para outros segmentos financeiros, algum outro que vocês trabalham também, não é? Vamos lá. Bem, o Health Insights Day
por incrível que pareça, ele surgiu de um insight vindo da newsletter que a gente desenvolve especificamente para o setor da saúde. Hoje, dentro da Solute, dentro da minha área especificamente, ao invés da gente fazer uma newsletter geral para todo mundo, a gente tem a geralzona, mas a gente faz uma seleção, uma curadoria de fato de conteúdos para cada vertical, para cada segmento. Uhum. E a gente percebeu muito a adesão dessa newsletter por parte do público. Então, uma alta taxa ali de cliques, uma alta taxa de leitura. E já vinha um desejo da Solute também de ser desse protagonismo, de produzir e entregar para o mercado, e que faz muito parte da cultura, né, essa possibilidade de desenvolvê-lo. E a gente uniu aí conteúdo, que é algo que a gente percebeu de adesão do público e esse desejo já de fato de ter um evento próprio. Até então a gente sempre patrocinou e patrocina muito evento, sempre a gente está no mercado, a gente está muito envolvido com o setor, mas a gente sentiu a necessidade de trazer a nossa marca e a nossa visão ali para o mercado de como que a Solute consegue contribuir para o desenvolvimento do setor em si. Então, a gente sempre reforça muito isso, é o compromisso da Solute em desenvolver o setor da saúde. A gente quer, de fato, ajudar a transformar a saúde do Brasil. A gente carrega isso, né? A nossa missão, né, é tão ampla e tão bonita, né, de simplificar os negócios para curtir mais a vida, e isso eu acho que ela vai reverberando ali em todos os cenários que a gente vive. E o Health Insights dele começou esse ano aí especificamente rodando 7 capitais, a gente vai para a última agora em setembro, no dia 14, em São Paulo. E o evento em si ele vem muito com uma pauta de fato de conteúdo. A gente quer levar conteúdo para o setor em si como um todo e principalmente disponibilizar isso de uma forma mais democrática, né? A gente vê, por ser de Goiânia, a gente vê que as coisas acontecem principalmente em São Paulo. E a gente sabe que isso é natural, faz parte do contexto brasileiro, mas a gente também quis levar isso para interiorizar, levar isso para o Nordeste, levar isso para algumas praças do Sul. Obviamente a gente queria fazer muito mais, só que por questão de estrutura, né? Não é um evento simples para você simplesmente ir replicando vários, mas a gente conseguiu aí nessa primeira rodada tá conseguindo entregar os 6 eventos em si, tem sido muito bacana, tem sido tem tido uma resposta muito bacana do público, de qualidade do conteúdo, um feedback muito interessante. Hoje a gente deve ter impactado aí de inscritos uma média de 700 pessoas, porque um evento para ser um pouquinho menor, né, não é para ser um evento grande em cada praça, mas a gente já tem um impacto aí de pelo menos 700 pessoas. E o Health Insights Day tem um ponto que ele não se encerra no evento. O evento é só o pontapé inicial. Ele vai reverberar aí para o digital também. Então, em breve, vocês vão ouvir e ver aí o Health Insights Mentoring, que é para ser um evento online, um formato mais enxuto, mas que é para trazer para o debate, de fato, ali com as instituições, com os gestores hospitalares e também a comunidade Health Insights, que é outro ponto aí que nós estamos desenvolvendo e trabalhando e construindo para que não morra no evento. A gente não quer que acabou o evento, acabou tudo e pronto. A gente quer que, de fato, criar conexão entre os gestores hospitalares, entre o setor em si, fomentar essas informações, fomentar o que o mercado precisa, trazer a solução do que é necessário e crescer junto com o mercado como um todo, né? E respondendo a pergunta da Suzana, a gente ainda não tem previsão de replicar isso para os outros setores. É um projeto ainda que a gente está aprendendo, né? A gente está falando, até brinca que é um laboratório esse ano. E cada edição a gente está aprendendo alguma coisa, né? Algum ajuste, algum ponto, entendendo como é que é a dinâmica. Até então não tem essa projeção para os próximos. Mas conhecendo vocês, eu tenho certeza que vocês vão replicar. Eu queria falar uma coisa que é bem interessante do evento. A gente acompanha qual é a programação e a própria Solute fala muito pouco no evento, né? Porque isso eu acho muito interessante.
vocês levam convidados. Então, é um evento realmente para a comunidade médica interagir em torno da tecnologia. Isso a gente acha fantástico, porque não é um evento de propaganda, né? Que a gente está acostumado aí, né, a participar e tudo, que é a empresa que toca tudo, apresenta discussões. A finalidade não é essa. Então, eu acho que isso nunca vai morrer, pelo contrário, essa comunidade que vocês estão criando, ela vai reverberar, né? Porque realmente por isso, porque são as pessoas da comunidade que falam. E esse outro seu projeto online é para 2023 ou ainda entra esse ano? A expectativa é de que ele vá para o ar em outubro agora. Esse ano ele já deve começar essa segunda etapa aí do online. Rápido, né? Nossa, é acelerado. Excelente oportunidade. E aí, muito bom mesmo. Agora, vamos voltar um pouquinho para a Nara, para a gente falar sobre os colaboradores, né? A gente sabe, e pelo que você falou, que todos esses projetos acabam interferindo na alegria das pessoas. Né? A alegria é uma coisa muito importante, a gente sente essa energia na Solute, é uma coisa muito presente, essa alegria, essa jovialidade de vocês, né? Essa força. E então, eu queria que a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre o programa do bem. O que ele é, quer dizer, qual é o reflexo que ele tem na saúde mental, física e emocional das pessoas. Bacana. O S do Bem também, quando a gente chegou nesse nome, né, já existe um monte de coisas. A gente tem sempre essa intenção de empacotar, né? Vamos gerar um produto mesmo, com tudo isso que a gente faz, vamos juntar tudo aqui, porque está dentro da mesma intenção, né? Dentro do mesmo propósito. E aí também uma junção de ações nossas que tem a intenção de promover a saúde física, psicológica, social. Então, a gente começou com algumas ações mais consistentes durante a pandemia. A gente abriu, então, para atendimentos psicológicos breves para os nossos funcionários e familiares. Então, eles têm acesso a um número específico de sessões, mas todos eles têm acesso às profissionais que nos atendem. A gente tem parceria aí com algumas profissionais de psicologia que fazem esse atendimento individual. Então, tem muitos casos que os familiares ou os colaboradores podem fazer esse acesso específico. Muitos continuam depois, porque gostam do próprio atendimento, da própria metodologia. E a gente tem também grupos terapêuticos com temáticas específicas. Por exemplo, a gente teve um grupo terapêutico trabalhando a ansiedade, e a gente trabalha grupos de níveis hierárquicos iguais para não ficar de repente uma certa dificuldade de expressão, né? Porque muitas vezes quando você vai falar da ansiedade, pode ser uma ansiedade que envolve cobrança, tal. Então, se tiver pessoas ali, líderes e liderados no mesmo grupo, a gente entende que não é muito produtivo. Então, a gente divide o grupo em níveis hierárquicos semelhantes. E tem uma psicoterapeuta que tem um trabalho, né, com todo um método específico para fazer o manejo de ansiedade nesse grupo. Então, a gente tem atendimentos em grupo, a gente oferece atendimentos individuais e a gente tem também uma mobilização para a atividade física. A gente começou esse ano oferecendo a VIC, que é uma parceira, uma plataforma, e lá é uma rede social de atividade física. Estevam, inclusive, é um dos campeões da VIC aí. Legal. E aí a gente sempre pontua, né? Por exemplo, se eu faço a atividade física hoje, no mínimo 30 minutos ou 4 quilômetros, e aí eu escolho a modalidade e tal, e aí eu tenho que registrar, tenho que tirar foto, então tem algumas questões para eu mostrar que eu realmente estou fazendo. E aí a gente começou a promover alguns desafios, né? Os grupos que têm mais horas de atividade física, porque eu acho que a gente passou por 2 anos que mostraram pra gente que a saúde, sem ela, a gente não adianta nem fazer planos, né? Então foi muito forte pra gente
essa conclusão de que, em primeiro lugar, a gente precisa estar com a cabeça e com o corpo bem para a gente passar pelos desafios que aparecem na nossa vida. Então, a Vic veio para fortalecer isso, né? A gente já oferecia os grupos terapêuticos e aí a gente veio oferecendo, então, esse estímulo à atividade física. A gente não quer oferecer a academia, porque às vezes a academia as pessoas têm, mas e a motivação de ir na academia? Então a gente trabalha muito isso, né? Eu tenho uma colaboradora, uma coordenadora do RH, que ela nunca fazia nada. Aí quando ela entrou em um grupo, num desafio, ela falou, não posso fazer meu grupo perder, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ela começou todo dia, ela fazia caminhada e tal, e isso trouxe uma qualidade de vida melhor. E fora ela, a gente já tem mais de 300 pessoas que fazem uso constante do aplicativo. A gente tem mais de se não me engano, 300 quilômetros de caminhada, mais de não sei quantos mil de coisa. Eu recebo toda semana aqui de bike. Então, assim, é muita gente em torno de motivar uns aos outros a ter uma rotina de atividade física. Então, esse do bem, ele vem muito nesse sentido, assim, vamos trazer saúde pra gente, que aí a gente fica muito mais produtivo, a gente fica muito mais preparado para os desafios. Então, foi com essa intenção que a gente começou e percebe que o projeto, ele só aumenta, né? Só melhora, traz resultados muito bons. Aproveitando, só comentar um detalhe da Nara aí, sobre a questão do Vic. Eu brinco aqui com a minha equipe que a gente tem meta no marketing para acompanhar, né? Eu brinco que critério de desempate vai ser pontuação no Vic agora, porque eu quero... Nossa! Esse aplicativo foi desenvolvido por vocês ou é terceiro? Não, é terceiro. A gente pensou muito, a gente fez muita avaliação de mercado para ver como que a gente poderia entrar na atividade física. Hoje tem várias, né, startups aí, grandes empresas, Gympass, e aí a gente conheceu a Vic e eu falei, cara, é isso, né? É mobilizar as pessoas a fazerem, não é nem oferecer, é dar um motivo. E tá sendo bem legal. Muito legal mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o GPTW. A gente sabe que vocês sucessivamente têm ganhado vários prêmios. Eu não vou nem citar todos eles, que eu posso perder algum aqui no meio do caminho. Eu também não sei citar mais, não. Eu também. Eu sei que já tem mais de... Todo ano, sucessivamente, vocês ganham um e nos últimos anos vocês têm vocês ganharam algumas outras premiações adicionais, que eu não vou saber aqui repetir. Todas esses planos, essas ações sociais contribuem muito para isso, né? Fala um pouquinho como é que é esse GPTW dentro da Solute? Então, é muito marcante assim, para a gente realmente tem ficado entre as melhores empresas para se trabalhar desde 2018, e nós ganhamos agora, por fim, a gente já ganhou vários segmentos da GPTW, né, tanto regional quanto empresa de TI. Tem uma empresa muito séria também, da UOL-FIA, que é lugares incríveis para trabalhar, a gente tem ganhado também nos últimos anos. Esse último ano a gente teve uma nova, além da Humanizadas, que a gente também ganhou há um tempo, veio a da Valor Carreira, que a gente ficou entre as 5 melhores de gestão de pessoas no nosso segmento. Então, essas premiações, elas são consequência de um trabalho. E eu acho que eu sou totalmente contra a gente utilizar essas premiações como marketing unicamente. Porque eu acho que não é sustentável eu pagar um preço alto para estar num ranking só unicamente por uma questão de marketing. Isso não é importante, eu acho que traz uma atração para a marca empregadora. O colaborador, quando olha tanto prêmio, fala, gente, não é possível que é um lugar ruim de se trabalhar, né? Não é possível que está enganando tantas instituições. Então, lógico que nos ajuda a fortalecer a marca empregadora Solute, mas esse não é o principal ganho. O principal ganho é entender que, na verdade, vira uma consequência do nosso trabalho. E o que a gente quer mostrar? Que a gente sabe trabalhar com gente, a gente sabe criar um ambiente
onde as pessoas se sentem satisfeitas, produtivas, sendo desenvolvidas. Porque muita gente acha que estar no ranking FPW é dar tudo para o colaborador para ele ficar feliz. As pessoas não ficam felizes só quando você dá tudo. Não é assim. Elas querem se sentir desafiadas, elas querem se sentir desenvolvidas, elas querem sentir que tem espaço para elas, que elas são ouvidas, que elas dão ideias. Então, eu gosto muito, né? Porque o GPTW, ele usa um índice. Muita gente acha que é uma pesquisa de clima que eles fazem. Não é. Eles fazem uma pesquisa de índice de confiança. Quanto o colaborador confia nessa empresa. E esse é o maior, como é que eu posso dizer? É o que mais pesa para entrar no ranking. Tem algumas outras no guia de práticas e tal, mas a resposta, né, a pesquisa que o colaborador responde, que mostra que ele confia na empresa, é o que mais pesa. Então, para a gente criar uma empresa confiável, em que as pessoas se sentem confortáveis para trabalhar, para semear ali o maior tempo que ela tem na vida, para colocar toda a esperança dela de várias coisas, a gente entender que a gente está fazendo um solo fértil ali, mostra que estamos fazendo um bom trabalho. Então, estar nesses rankings não é um fim, né? Não é entrar lá, mas é uma consequência da finalidade que é saber trabalhar com gente. Saber construir um ambiente onde as pessoas consigam dar o seu melhor. Gente, olha, infelizmente nosso tempo acabou, porque nós ficaríamos aqui conversando com vocês. Tem tanto assunto, muito assunto. Então, a gente vai ter que encerrar. A gente vai dar agora um espaço para vocês, para se despedir e também falar um pouco sobre o que nós não falamos aqui, que vocês gostariam de revelar, porque a Solute é tanta novidade, cada vez que a gente encontra com alguém... É um assunto diferente. É um assunto diferente, é uma coisa que está surgindo, enfim. Então, a gente queria que vocês, né, falassem um pouquinho sobre o que nós não falamos e que vocês gostariam de passar de novidades. Vamos começar pelo Estevam? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é um prazer conversar com vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho. E falando de novidade, vou dar um spoiler. A gente, em breve, também... A Suzana perguntou se a gente teria Health Insights Day para outros segmentos. Nós não vamos ter Health Insights Day esse ano, mas a gente tem um evento aí saindo em breve, muito em breve, falando sobre um evento focado em cibersegurança. Então, evento online... 100% gratuito, então fiquem ligados aí que logo, logo vocês vão ter mais novidades. Que bom, que legal. E, olha, esse nós não sabíamos, né? Não. Esse ainda está fechado. Muito bom. Legal. Bom, eu também agradeço muito a oportunidade dessa conversa. A gente tem muito respeito e carinho, né, por vocês. Que tem transitado tão bem aí nesse mercado, pegando as melhores práticas. A Solute, cada ano é uma empresa, praticamente. Eu estou há 6 anos, já passei por 6 empresas diferentes, vamos começar a criar a 7ª agora. E tudo isso, né, toda essa... Eu gosto de dizer que a gente tem uma cultura muito baseada em 3 questões, que é a inovação, o equilíbrio vida-trabalho e a performance extraordinária. Quando a gente junta tudo isso, que a gente coloca gente boa, baseado nessa cultura, a gente vem servir na nossa missão, que é muito ousada, que é simplificar os negócios para as pessoas curtirem mais a vida. E a gente tem que ser isso em essência, em cada ação que a gente faça. Então, toda a transformação digital que a gente propicia no Brasil, ela vem com essa finalidade. Criar conexões seguras, dar praticidade para as coisas, para que as pessoas realmente foquem naquilo que mais interessa. Então, eu acredito que toda essa cultura, ela permeia todas as nossas ações e realmente, a cada ano a gente inventa um rol de outras coisas. O que a gente fez até agora, que deu certo de RH, ok, foi bom até aqui. Mas estamos sempre inovando para que a gente possa realmente sermos aí inovadores dentro do mercado. Então, se isso faz parte da nossa cultura, espero que para 2023 a gente tenha
muitas novidades em gestão de pessoas, em práticas, em técnicas, para que a gente possa colaborar e dividir com todo mundo. Gente, muito obrigada. Foi muito bom, né? Foi muito bom saber essas novidades de vocês. E agora a gente já pegamos esse caminho, né? E agora, de vez em quando a gente vai convidar vocês para falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos ver se a gente já programa depois, né? E o Estevão tem que vir falar sobre essa surpresa que vai acontecer aí nos próximos meses. Cyber é uma coisa assim, que interessa muito a gente, né? Porque nossos leitores adoram o cyber. E também vou falar um pouquinho do CryptoID para vocês, né? Nós crescemos muito nesses últimos anos. Hoje a gente está com uma audiência anual de 2 milhões de pessoas que vêm aqui para saber sobre segurança, sobre identificação digital e sobre tecnologias, né, que envolvem não só a criptografia, como a identificação digital, que é o nosso nome, né? E nós também temos assim muito orgulho de, hoje em dia, nós temos conquistado uma parcela de jovens de 26% de jovens que vai de 15 a 18 a 25 anos. 18 a 25 anos. O negócio de números é com ela mesmo. E é muito interessante porque a gente vê que é uma moçada que vem aqui para consumir o que nós falamos, né? Porque a gente não fala de outras tecnologias, a gente não fala de coisas assim muito fora desse mercado, né? A gente foca muito em segurança. Então, é bem interessante vocês também saberem que existe uma massa de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão interessados em consumir informações. Isso também, para a gente, é um motivo de orgulho, né, Suzana? E tanto é que a gente vai para o TikTok, que eu convido vocês e a nossa audiência para ver, que é um TikTok bem divertido, que fala, por exemplo, caiu na rede é phishing, o último cookie do pacote, HSM não é High Skill Music, só, enfim. Muita brincadeira e diversão, mas que a gente leva conhecimento para eles. Então, é isso que eu queria falar para vocês, e usufruam dessa audiência jovem que a gente está conquistando, que nos deixa muito feliz. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada a vocês. Legal. Um beijo para vocês. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau.